A tela do slide. Pronto, começamos a gravar. Boa tarde, paz do Senhor. Eu me chamo Francine, sou esposa do Herbert, sou mãe do Aziel e da Elisa, e é uma honra para mim estar aqui com vocês nessa tarde, compartilhando um pouco sobre a Rebeca, falando um pouco sobre a vida dessa mulher de Deus. Eu deixei aqui na tela um slide para ser um guia para a gente ficar acompanhando. O relato de Rebeca, aqui na Bíblia, ele está lá em Gênesis, capítulo 24 e 25. O capítulo 24 é muito extenso, tem muitos versículos, então a gente não vai ler ele todo, mas vamos ler alguns pontos, alguns versículos para comentar o que nós vamos conversar hoje. Desde já eu quero deixar aberto para vocês comentarem, pontuarem alguma coisa, se ao longo do que nós formos falando, compartilhando, de repente vocês quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. A Rebeca, ela era uma jovem, né, que morava ali naquela região da Mesopotâmia, uma região muito próspera, uma região que costumava lidar com a agricultura, com a criação de animais, e era muito comum naquela época as mulheres, as jovens, irem tirar água no poço, alimentarem os animais, cuidarem dos rebanhos. Nós vemos isso em várias outras mulheres da Bíblia, inclusive ainda no Novo Testamento, né? Nós vemos que as mulheres tinham o hábito de ir aos poços pegar água. Aqui, nesse relato, nós vamos falar sobre uma jovem que se chama Rebeca. No hebraico, esse nome Rebeca, ele tem um significado de união, ligação ou aquela que une. Parece ali a escrita como se tivessem, como se o nome dela fosse corda, por exemplo, né? Para a gente aqui nós entendemos que a corda serve para amarrar, para unir. Então esse nome dela era bem característico e tinha essa conotação de aquela que une. O relato da vida de Rebeca, gente, vai estar descrito lá no Gênesis 24 e 25. São capítulos muito grandes, né, que tem bastante versículo, bastante informação, mas nós não vamos ler por completo porque são muitos versículos, mas a gente vai conseguir ler aqui alguns trechos que vão ser importantes para entendermos mais sobre a vida dela, tá certo? Eu vou começar aqui a leitura em Gênesis 24 para a gente poder entender o contexto da vida dela e entender o contexto do que se passou aqui na história dela na Bíblia. Então, eu estou aqui com a Bíblia aberta em Gênesis 24 e eu vou começar aqui a leitura. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo o que tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde viestes? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Nós vemos aqui a continuação da história que nós estamos lendo já há algumas semanas. Começamos lá em Gênesis capítulo 1 e chegamos aqui em Gênesis 24.
vou chamar de aula passada. No encontro passado, a Viviane falou sobre H e a Charlene, no encontro retrasado, falou sobre Sara. Então, nós já temos aqui um panorama de fundo, né, da história dessa família. Nós temos ali Abraão e Sara, que tiveram um filho chamado Isaque. Esse filho, que é o filho da promessa, né, que foi o escolhido por Deus para dar a continuidade na descendência de Abraão, cresceu, agora ele é um homem e precisa casar. Então, seu pai, Abraão, com muita responsabilidade e temor a Deus, chama seu servo, né, que se chama Eliezer. Esse servo, se vocês olharem aqui no contexto bíblico, ele provavelmente é como um assessor, um procurador, alguém que cuida ali dos negócios de Abraão. Os negócios burocráticos, os negócios administrativos, ele lida ali com toda a administração das coisas de Abraão. Tanto que aqui no versículo que nós lemos, diz que ele cuidava de tudo que pertencia a Abraão. Então, Abraão chama e faz ele prometer que não vai deixar que o filho dele se case com nenhuma mulher que está ali ao redor dele. E esse ato de colocar a mão embaixo da coxa, para o contexto aqui da narrativa bíblica, é um juramento, né? A coxa, ela tinha uma representação muito forte. E quando ele coloca essa mão embaixo da coxa de Abraão, eles estão fazendo ali um pacto, um juramento. E isso aí a gente vai ver depois também, em outras histórias bíblicas, essa questão da coxa, né? De tocar na coxa, de lidar com esse símbolo da coxa. Mas aqui o servo faz essa promessa a Abraão. E a primeira coisa que nós podemos aqui chamar a atenção nesse início da história aqui é que Abraão ele tinha uma preocupação muito grande em que Isaac não casasse com uma mulher cananeia, com uma mulher daquela região ali onde eles estavam morando. E o que que acontece? Aquele povo ali onde Abraão estava inserido era um lugar de passagem, ainda não era o lugar onde Deus queria estabelecer a promessa, a aliança, tudo que ele tinha para eles. Então, Abraão tinha consciência disso. E ele queria que a família que Deus outorgou a ele, a descendência que Deus outorgou a ele, fosse separada, né? Fosse preservada para que essa descendência, essa linhagem que Deus estava estabelecendo através de Abraão, fosse de fato cuidada para que ela desse os frutos que Deus esperava que elas dessem. E a primeira coisa que Abraão percebia era que a família precisava ser direcionada por Deus. E dentro dessa direção de Deus, ele sabia que ali, naquele lugar, naquela região, ele não poderia se misturar. E nós vemos isso daí como algo muito forte do pacto que Abraão fez com Deus, a aliança que ele fez com Deus. Então, dentro dessa aliança que ele tinha com Deus, ele sabia que precisava que o filho dele, Isaac, que era o filho da promessa, também andasse dentro daqueles limites que Deus tinha estabelecido para a família deles, para a casa deles. Então, aqui a gente continua o relato de Gênesis e nós vemos que Abraão confiava nesse seu servo, né, para que ele fosse nessa missão buscar essa jovem, buscar essa mulher que seria a escolhida. E o servo logo ficou preocupado, porque quando você fazia uma promessa, você tinha que cumprir. Então ele quis logo ali ver os parâmetros dessa promessa, né? E ele falou: e se a jovem não quiser vir, e se eu não conseguir trazê-la, o que que eu vou fazer? Aí Abraão falou: não, se ela não quiser vir, você está livre, não se preocupe. Então o servo parte nessa missão e, muito ainda preocupado e temeroso, ele faz uma oração. E nós vemos aqui essa oração em Gênesis 24, no versículo 12, que ele diz assim: então ele orou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, hoje, deixa eu ler aqui, dai-me hoje um bom encontro e faze beneficência
ao meu senhor Abraão: Eis que estou em pé, junto à fonte de água. Vou ler aqui na Bíblia que vai ficar melhor. E as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: Por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder: Bebe. Também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolhestes para teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com o meu senhor. Então aqui nós vemos que o servo de Abraão, ele tinha consciência, né, desse sobrenatural que eles viviam e que eles andavam. Então, a primeira coisa que ele fez nessa missão aí, que ele saiu em busca dessa jovem, foi fazer uma oração e pedir ao Senhor uma prova. O que seria essa prova, né? Ele orou e pediu a Deus um sinal. Senhor, eu estou nessa situação, passando por essa missão, dentro dessa realidade, e eu preciso que o Senhor me confirme, que o Senhor me mostre quem é a jovem que será escolhida para Isaac. E dentro dessa oração, ele estabeleceu alguns critérios para que ele tivesse a certeza que seria ela. Ainda assim, ele não sabia se ia funcionar. Por quê? Deus poderia mostrar à jovem que seria aquela escolhida, mas passaria pela escolha da jovem, né? Como nós vimos lá no início, na preocupação dele, se ele conseguiria sair bem sucedido ou não. Então, nessa oração, ele apresenta a Deus a sua situação e apresenta ali, né, uma prova, que nós costumamos chamar, né, pedindo prova de Deus, prova do Senhor, para o Senhor confirmar. Então, ali ele entrega a Deus totalmente a possibilidade de guiar e direcionar ele para o que for a escolha para Isaac. Então, ali, quando ele se aproxima daquele poço, tem várias jovens a, abastecendo e dando água para os camelos. Ele se aproxima dessa jovem, né? E pede água. E ela diz: Beba, pode beber. Eu também vou dar água para os seus camelos. Naquele momento, ele percebe que ela é a escolhida. Fran, E fica. Fran, Oi? vamos fazer aqui só um adendo com relação à oração. Amém. Para que, porque se a gente vai, olha, cada um que está aqui, como a Fran já esclareceu, certo? Pode intervir, como eu estou fazendo agora, porque isso aqui é um diálogo. Ela está nos conduzindo, mas isso aqui é um diálogo, tá? Uma troca, na realidade. E aqui é um texto de testemunho, não de uma metáfora, algo que não existiu. Do contrário, isso aqui é história, né? Então, essa história que hoje se dá com essa busca por Rebeca é uma história que ela tem a sua veracidade bíblica, como muitas histórias que estão aqui por trás dessas câmeras, certo? Inclusive a minha. Então, assim, essa questão da oração, quando a Fran disse assim, olha, ele fez uma oração que ele não sabia se ia ser atendida, não só por conta do Deus de Abraão, mas também pela expectativa dessa moça aceitar ou não, né? Porque, afinal de contas, era uma jornada que estava sendo apresentada a ela. Aí ele diz aqui no versículo, é isso que eu quero chamar a atenção aqui para a oração, né? Então orou, Senhor Deus do meu senhor Abraão. Veja bem, o nível do instrumento de oração aqui usado por Eliezer, Eliezer, o nome dele é Eliezer. Sim. Pronto, o nível aqui de invocação a Deus. Perceba isso. Olha que interessante. Senhor Deus do meu senhor Abraão. Será que quando terminasse essa jornada, Eliezer ainda invocaria Deus dessa forma? Um Deus que é o Senhor dos céus e da terra, mas é o Senhor do meu senhor Abraão. Ou seja, o que é que eu estou querendo aqui começar a abrir um diálogo aqui com vocês? Né? É sobre o como se invoca a Deus, como ele é chamado, como ele é sentido, qual a afinidade de Deus
para com aquele, a começar de mim, que o invoca, né? Qual o papel de Deus? É o Deus da Fran, é o Deus da Saskia, é o Deus do Abraão, do Isaac, é o Deus de quem? É o meu Deus. Como é que esse Deus é invocado, né? Como é que eu me familiarizo quando eu instrumentalizo um pedido a Deus, né? Quando eu invoco esse Deus, né? O Deus criador dos céus e da terra, que nós sabemos que é o único Deus, é o Deus verdadeiro, não existe outro além dele. Eu creio que todos que aqui estão têm clareza com relação a isso. Mas como que você o invoca, né? Como filho, como amigo do amigo, porque uma vez, quando eu ia fazer um pedido, quando eu era católica, eu fiz um pedido a Francisco de Assis, e veio uma voz e disse assim: se você tivesse um filho, e esse filho tivesse um amigo, você atenderia primeiro ao amigo ou ao filho? E eu disse: ao filho. Então pede a Jesus de Nazaré, porque ele é o filho. É através dele que o Senhor responde. Olha que interessante. Então, eu queria estimular vocês a começarem a olhar para o texto que a Fran está aqui se esmerando, né? Graças a Deus por isso, em nos trazer, e vejam como é o diálogo em oração, como é que ele se dá, essa dinâmica, como é que ela é vista. Amém? Amém. Então, aqui, como nós pontuamos, o servo faz essa oração porque ele confia que Deus vai dar a direção de quem é essa jovem, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande. Eu quero que vocês frisem isso na cabeça, de que não foi um simples pedido, né? Ele estava ali sob um juramento e ele tinha uma responsabilidade. Casamento não é algo simples, não é algo que você tomou a decisão aqui e amanhã você muda, especialmente naquela época em que os casamentos eles eram consolidados, eles eram algo que ia ali determinar o futuro de muitas pessoas. Então ali ele estava com uma responsabilidade enorme, ele estava ali para levar uma noiva para Isaac. Então ele faz essa prova de Deus, Senhor, que essa jovem assim, não, ele dá várias características. Aí aqui a Bíblia fala que no versículo 15, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela antes. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e duas pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel. O filho de Milca deu a Naú. Respondeu ela e acrescentou: temos bastante palha e forragem, também temos lugar para você passar a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Vejam, ele aqui antes de partir, ele teve todo o cuidado de orar, apresentar a Deus. Senhor, que aconteça isso, isso, isso. Então ele estava atento ao que Deus ia mostrar para ele. Quando a jovem aparece, ele vê aquela menina bonita, com cântaro no ombro, ou seja, ela era trabalhadora,
né? Era bonita, esforçada e, além do mais, generosa. Porque quando ela dá água para ele, automaticamente ela diz que vai dar de beber aos camelos. Porque esse pessoal que vem nessas caravanas, eles passavam dias, semanas, peregrinando pelos desertos. Então, eles chegavam muito cansados. Então, ela era uma jovem muito generosa, prestativa, né? Doadora. E ali ela vai, abastece, e ele automaticamente pensa: será que eu fui bem-sucedido? Porque as características da jovem são muito parecidas. E quando ele conversa com ela e pergunta sobre a família, ele entende e vê que ela é da mesma família de Abraão. E ali ele tem convicção plena de que ele alcançou com bom êxito, né, a sua jornada e a sua missão. Então ali ele vai para a casa de Rebeca e ele vai ver a família de Rebeca. E quando chega lá, ele conversa com a família e fala tudo o que aconteceu. Ali a família entende que isso é obra de Deus. Inclusive, o irmão dela, Labão, fala com certeza isso é obra do Senhor. E eles têm plena convicção que ela deve ir e deve casar com o filho de Abraão. Mas como Rebeca possivelmente era uma jovem rica, ela tinha a oportunidade de decidir se ela queria ir ou não. Diferente de casamentos arranjados nessa época, em que eram com famílias pobres, né? Que a jovem, a donzela, ela não tinha tanta escolha assim. Mas nesse caso de Rebeca, provavelmente a família dela tinha posses e condições, era uma família patriarcal. Então ali ela tinha a possibilidade de escolher. É tanto que a família dela pergunta, né? Vamos trazer a jovem e vamos perguntar para ela o que que ela diz, né? Eles já tinham decidido que era uma boa opção Rebeca ir. Então eles chamam a Rebeca e fazem a pergunta para ela, né? Aqui em Gênesis 24, 56, 58, eles tomam a decisão e falam: olha, nós autorizamos, mas deixe que ela fique aqui mais um tempo com a gente, mais uns dias com a gente. E ele falou: não, não me detenham, eu preciso voltar, eu preciso mostrar para o meu senhor Abraão que eu fui bem sucedido, eu preciso voltar para ele e mostrar. Então a família dela diz: então vamos chamar a jovem e vamos perguntar para ela o que é que ela diz. Chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com esse homem? E ela prontamente respondeu: irei. Então, aqui, gente, é uma das primeiras características de Rebeca que mais me chamam a atenção. Com certeza que ela estava conduzida pela fé. Ela não sabia quem era o seu noivo. Se ela tivesse ouvido falar, foi só de ouvir falar, porque na distância que essas pessoas moravam, eles não tinham convívio nem relacionamento. E não tinha WhatsApp, não tinha telefone, nada. Então ela não sabia quem era o seu noivo, ela não sabia qual era essa terra para a qual ela iria, mas ela tinha uma certeza. Ela prontamente respondeu: eu irei. Então, o primeiro paralelo que eu queria fazer aqui nesse primeiro relato que nós estamos construindo aqui sobre a vida de Rebeca é: Deus, ele tem uma promessa para cada um de nós. Tanto que lá atrás, em Abraão, Deus fez uma promessa a ele. Abraão creu contra a esperança, partiu para uma terra desconhecida sob uma palavra. A Bíblia imputa isso a Abraão como uma característica de pai da fé, porque ele creu sem ter nada sólido diante dele. E, inclusive, ele partiu para uma terra, para o desconhecido, abandonando todas as riquezas, tudo que ele tinha ali naquela região, sob uma palavra que Deus deu para ele. Então, irmãos e irmãs, né, que aqui nós estamos mais entre mulheres, o Senhor, ele nos faz promessas. E como nós vimos aqui através da vida desse servo, né, o Senhor atende orações.
Então, quando nós apresentamos causas diante de Deus e quando nós pedimos, Senhor, me dá uma prova, me dá uma direção, me mostra, guia os meus passos, me direciona, me mostra a tua vontade, o Senhor está te ouvindo. E ele responde. Agora, nós precisamos estar atentos, assim como o servo Eliezer estava. Ele fez uma oração, colocou diante de Deus uma situação, mas ele estava atento aos sinais, atento ao que Deus iria dirigir a ele. Em contrapartida, nós temos aqui a jovem Rebeca, alvo dessa oração, né? Alvo dessa promessa. Mas havia aqui um direito de escolha da parte dela. Havia aqui uma possibilidade de ela aceitar ou não. Então, uma coisa que nós precisamos deixar claro aqui é que o Senhor, ele é um Deus de promessas. E ele quer cumprir as promessas dele na nossa vida. Mas também existe o nosso diálogo com essa promessa de Deus. Existe aqui a nossa participação nessa promessa. O Senhor, ele nos faz um convite. Aqui, como o servo de Abraão estava ali, convidando Rebeca para um desconhecido, convidando Rebeca para participar da linhagem de uma família que havia recebido uma promessa de Deus. E Abraão, irmãos, ele ficou conhecido ali em toda aquela região, porque por onde ele passou, Deus foi marcando o caminho de Abraão, acompanhando sempre Abraão e abençoando Abraão em todas as coisas. Não obstante, você não pense que Labão, o irmão de Rebeca, que mais na frente nós vemos sobre a história dele, como ele era um homem ganancioso e interesseiro. Quem sabe aqui ele não já estava pensando, né, nos benefícios que ele teria sobre essa promessa na vida da irmã dele, em casá-la com um homem tão próspero como Abraão. Mas isso não vem ao caso agora. O que eu queria que vocês refletissem era sobre o convite que Deus faz para cada uma de nós todos os dias, ou um convite muito especial que aconteceu alguma vez na sua vida. Quando o Senhor lhe apresentou uma possibilidade, lhe apresentou um direcionamento, lhe apresentou um chamado, uma promessa, e você teve a oportunidade de responder. Para aqueles que responderam eu irei, eu acredito que vocês viram grandes desdobramentos de Deus na vida de vocês. E para os que tiveram dúvida ou medo e decidiram ficar e não atender ao convite, né, do Senhor, ainda há novas oportunidades. A Bíblia diz que há esperança ainda para a árvore cortada. Então, se é o seu caso, que Deus te fez um convite, te fez uma promessa, te entregou uma palavra, te entregou uma direção, e você não teve forças para atender, ou não teve forças para abraçar esse chamado, esse convite de partir para uma nova terra, de partir para uma nova família, você ainda tem essa oportunidade. Amém? Então, vamos continuar aqui na história de Rebeca. Aqui ela diz: eu irei. Então ela aceita o convite e parte com o servo de Abraão para esse lugar, para essa terra estrangeira que ela não conhecia. Logo lá, quando eles estão se aproximando da tenda de Abraão, daquela região ali de Abraão, ela vê, né, um jovem à distância e pergunta para o servo de Abraão quem é aquele homem. Aí ele responde, tá aqui no versículo 65 até o 68. Deixa eu abrir aqui. 65. Aí ela diz assim: e perguntou ao servo, né, ao Eliezer que estava com ela: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, e fez dela sua mulher, e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Gente, é muito sobrenatural, né? A história, quando você lê assim, nossa, mas como assim? Eles se viram pela primeira vez, já se casaram? Primeiro eu quero fazer um pequeno paralelo aqui.
que o casamento de Rebeca e Isaac, ele aconteceu entre famílias. Aquele servo que foi enviado por Abraão, ele tinha ali nas suas mãos a procuração para casar Isaac com a mulher que Deus tinha escolhido. Então, quando esse servo vai até a família de Rebeca, apresenta a ela todas as circunstâncias e eles aceitam, eles autorizam, Rebeca parte daquela terra de onde ela morava já casada com Isaac. O que ela ia fazer quando ela chegasse ali na região de Abraão era conhecer o seu noivo. Mas ali eles já estavam casados, porque fazendo aqui um pequeno paralelo, há muitas, né, assim, muitos ensinamentos errados que tentam puxar para esse lado de que Rebeca e Isaac não estavam casados, né, quando eles ali fizeram o pacto da aliança deles na tenda, mas eles já estavam casados, porque esse casamento que era feito antigamente, ele era feito entre as famílias. Então ali eles foram só pactuar esse matrimônio deles, né? Então ali ela avista Isaac e tem até um louvor muito lindo, né, que nós cantamos muito, né, que ele vem saltando pelos montes, né, que o noivo vem ao encontro da noiva, diferente das cerimônias que nós temos aqui no Ocidente, no nosso país, lá no Oriente é o noivo que vai ao encontro da noiva. E a noiva fica ali na expectativa de ser encontrada pelo seu noivo. Então aqui eles fazem esse casamento. Rebeca entra nessa família como uma jovem que demonstra fé, que demonstra ali expectativas, né, em obedecer e atender o que Deus queria para a família deles. Então ela se casa com Isaac e ali eles iniciam uma nova família. A partir daqui, Rebeca, a história dela vai continuar para a questão materna. Ela passou 20 anos para conseguir ter filhos. E nesses 20 anos ali de espera, que nós vemos que já é algo que parece comum, né, na história que nós viemos lendo até aqui, ela passa 20 anos para conseguir ter um filho. Então, nós conseguimos imaginar a dor que ela carregava, né, a expectativa de quando ela iria receber essas crianças. Então, ali Isaac, ele fica orando, pedindo a Deus um milagre, uma resposta, e eles recebem, né, de Deus a gestação e ela engravida de gêmeos. E esses gêmeos, antes mesmo de ele nascer, Deus já tinha dado ali uma palavra para eles sobre que o menor, o maior, serviria ao menor. E ali no ventre ela já sentia esse conflito entre as gerações dela, né? Entre os filhos dela, que seriam Esaú e Jacó. Não, explica um pouquinho, por favor, essa questão desse casamento por procuração que Pronto. é mal interpretado, assim, com relação às visões existentes, as interpretações desse casamento. Porque casamento por procuração, até hoje no Brasil, ele é válido. Não sei se vocês sabem disso. Pessoas podem se casar por procuração. Então, explica um pouquinho isso aí, à luz da história, né? Lá. Quando a Rebeca está vindo com o servo de Abraão, eles vêm nessa jornada. Ali ela já, quando ela chega na cidade, na região lá de Abraão, ela já se encontra com Isaac. Então ali eles se encontram e já vão para a tenda. Eles E consumam, né? Consumam. ali eles têm a primeira relação deles. E muita gente associa isso ao fato de eles não terem casado e terem ido para a tenda para a noite de núpcias dele, o que é uma interpretação errada. Porque, dada a época em que eles viviam e como os casamentos eram feitos antigamente, não era como hoje, né? Por exemplo, nós imaginamos assim, nossa, eles nunca se viram, eles ainda tinham que passar um tempo noivo, se conhecendo, amadurecendo, tinham que ir para um lugar, oficializar essa união através de um documento, né? Tudo isso. Só que dentro desse contexto histórico-cultural da época, esse servo de Abraão, ele tinha toda ali
a legalidade civil, digamos assim, para casar Isaac. Então, quando ele sai nessa jornada para procurar Rebeca, ele já sai para trazer dali a esposa de Isaac. Então, Tanto que ele ele leva o dote, né? isso, As tanto que ele joias. isso, tanto que ele não ia levar uma jovem lá, Isaac, olha, não, eu não gostei dela, não, não quero não. Devolve. Não, ele já foi ali com a esposa de Isaac. Por isso que lá no início nós estávamos falando sobre essa responsabilidade tão grande que ele saiu de lá, né? Que ele saiu para trazer uma esposa para Isaac. Então, ali, junto à família de Rebeca, ele faz esse casamento, né? Ele dá o dote em troca da noiva. É outra coisa também, essa questão do dote, que é muito assim mal interpretada na Bíblia, né? Muitas pessoas falam assim: ah, mas é errado comprar a noiva, é errado dar um dote para comprar a noiva. Gente, isso não é uma compra. E as jovens daquela época, elas se sentiam lisonjeadas em alguém trazer uma riqueza para entregar à família dela, demonstrando o quanto ela era valiosa, quanto a família do noivo reconhecia como ela era valiosa e entregar ali posses para aquela família, como se fosse uma retribuição por tudo que eles estão recebendo daquela família. Então, é por isso que eu estou tentando colocar essa questão da procuração, deixar bem explicado, porque o Código Civil de 1916 foi compilado por Cláudio Bevilacqua. Até o final dele, da sua vigência, os casamentos eram por dotes. O pai da noiva, aqui era o contrário, né? Aqui pro século XX. Ele entregava ao noivo um dote. Então, essa questão do dote é o que a Fran está colocando aí como uma lisonja, né? Não é nada pejorativo, é uma lisonja. É aquilo claro que uma pessoa não é mensurada valorosamente pelo que ela tem para dar, não é isso, mas é algo que representava um presente à altura. É isso aí, é interessante essa parte aí. E essa questão do casamento, para a gente deixar aqui bem claro, é essa, que quando Isaac e Rebeca vão para a tenda consumar o casamento deles, eles já estavam casados perante Deus e perante a lei daquela época, certo? O servo de Abraão, ele foi ali trazer uma esposa para Isaac, então ele foi até a família da Rebeca, fez ali com eles o pacto e eles liberaram Rebeca para ir com ele. E ela tinha o poder da escolha, como nós vimos, né? Colocaram diante dela a possibilidade de escolher, justamente mostrando que ela era uma jovem nobre. Ela não era, digamos assim, não era como uma família pobre da época que não tinha muita escolha. Porque, voltando mais um pouquinho aqui nesse aspecto do casamento, o casamento, gente, a essa época da Bíblia, ainda era para ser assim para nós, é algo muito importante, né? As jovens, elas já esperavam para quem seria o noivo delas, com quem que elas casariam. Isso era algo estruturalmente muito importante, né? Uma mulher que nunca casou, que nunca casaria, naquela época, né, ela se sentiria bem mal. Então, as jovens daquela época, quando elas estavam na idade de casar, elas já esperavam encontrar um noivo. Então, o casamento era algo valioso, era algo importante. Elas se preparavam para isso, porque a Bíblia ela é cheia de analogias, ela é cheia de comparações. O casamento entre um homem e uma mulher, ele quer nada mais representar do que uma aliança, algo que é feito entre partes, que reconhece o valor e a importância desse compromisso. Então, ambos, noiva e noivo, por isso que a Bíblia coloca a igreja como noiva e Jesus como noivo, porque Jesus ele está indo ao encontro dessa noiva, ele está indo buscar essa noiva. E onde é que essa noiva está? Em uma terra estrangeira, longe, distante. Então ele vai até essa noiva, apresenta ela
os termos dessa aliança, apresenta a ela a possibilidade que ela está tendo de fazer parte agora de uma família que tem uma linhagem, uma descendência sob uma promessa. Então, Jesus, como esse noivo, representado ali por Isaac, ele está em busca dessa noiva, né? E envia seus servos para procurar essa noiva. Então, nós vemos aqui, se nós pudermos fazer agora essa analogia, Jesus ele está nos procurando, né? Então, quando ele nos faz esse convite, né, através ali do servo que nós vemos, através da igreja, nós podemos colocar assim, através dos servos de Deus, ele nos faz esse convite. Você quer essa aliança? Você quer esse casamento? Você quer esse compromisso? Então, quando nós, como noivas, aceitamos isso e partimos para essa terra desconhecida, aqui quem já aceitou Jesus, né, nós usamos esse termo, sabe que quando a gente vai começar a carreira na fé, a gente não sabe o que está vindo, a gente não entende bem o que vai acontecer, nós só temos uma convicção, que nós queremos ir para esse lugar espiritual, queremos ir para essa família espiritual. A palavra de Deus diz, quando Jesus fala para os seus discípulos, quando Pedro está ali indagando, Jesus, olha, nós deixamos casas, deixamos família, a gente deixou bens, terras para te seguir. E aí? O que a gente vai receber com isso? Porque Pedro ele era assim, bem autêntico no sentido de falar, né, abertamente o que ele pensava. E ali Jesus responde para ele: olha, quem deixou por mim filho, pai, mãe, isso, vai receber 100 vezes mais nessa vida e na vinda vindoura. E imaturamente falando, nós podemos pensar assim: então se eu deixei a minha cidade, se eu deixei a minha família, se eu deixei a minha casa para seguir Jesus, então eu vou ganhar 100 casas, eu vou ganhar 100 terrenos, eu vou ganhar. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que você vai receber uma nova família. Você vai receber novas casas para te receber. Você vai receber novos lugares para você entrar. Então, quando nós entramos nessa família de Jesus, entramos nessa linhagem de Jesus, nós vamos receber a família dele como nossa família. Nós vamos ganhar novos irmãos, novas irmãs, nós vamos ganhar novos lugares que vão nos receber como parte dessa família. Então, fazendo também essa analogia aqui do casamento, da família, nesse sentido, é que vocês possam também entender que essa história de Rebeca, essa história de Isaac, ela também aponta para algo espiritual, não simplesmente um casamento entre jovens, certo? Então, Rebeca casa com Isaac, né? Eles têm ali o encontro deles. Isaac é consolado, Sara já tinha morrido, Abraão já estava bem velho. Então, Isaac e Rebeca começam a sua vida, começam a sua família, ficam na expectativa dos filhos, e os filhos nem vêm, passam 20 anos para que eles possam ter os seus filhos. Então, ali nasce Isaac, Esaú e Jacó, duas crianças gêmeas, né? Uma gestação difícil, ela sofreu muito. Nasce ali Esaú primeiro, depois nasce Jacó, e eles já têm ali um alerta que alguma coisa entre esses irmãos vai acontecer. As crianças vão crescendo, né? Sempre brigando, sempre tendo rivalidade, sempre tendo ali alguma coisa acontecendo. E a Bíblia fala que Rebeca, ela preteria Jacó, enquanto Isaac gostava mais de Esaú. Esaú era caçador, homem de caça, homem de forte, aquele homem mais bruto, mais ali selvagem. Já Jacó, ele era mais doméstico, era pastor, ficava ali mais com a mãe dele. Então, pai e mãe, cada um gostava mais de um filho. E como nós já vimos nas histórias anteriores, isso é algo completamente errado. E não é porque está narrado na Bíblia que é apoiado por Deus, né? A Bíblia ela está sendo verídica em relatar o que aconteceu, né, no relato dessa família. E para você ver também que por mais que essa jovem, né, que agora já era uma mulher, uma senhora, ela foi escolhida por Deus, ela era bondosa, generosa,
ela era alguém ali que teve fé, teve coragem, assim como seu sogro Abraão partiu para uma terra desconhecida, mas ainda assim, né, ela falhou, porque a Bíblia faz essa questão de mostrar que esses homens e essas mulheres que estão aqui narradas nesses muitos capítulos aqui, né, da Bíblia, são muitas páginas, eles erraram também. Porque só há um que é bom, né? Só há um que é perfeito, que é Jesus. Então, aqui nós vemos esse deslize, né, na vida de Isaac e de Rebeca, quando essa dissolução na família é causada, né? E esse comportamento, né, paterno e materno de preferir um filho em detrimento do outro, ou mesmo que disfarçadamente tentar manter ali uma criança ou um filho mais evidência do que o outro, isso causa problemas seríssimos, tanto na estrutura da família, como nós vimos aqui, que a família se dissolveu em problemas, se dissolveu em brigas e em muita coisa, como também na própria pessoa, né? Fugindo aqui um pouco do texto bíblico, esse não deve ser um comportamento nosso, nem dos nossos pais que vieram antes de nós, e nem dos nossos filhos daqui para frente. Nós temos a oportunidade de corrigir a rota, né? Mesmo que você hoje pense assim, ah, não, mas eu não tenho um filho preferido. Ou então você sabe que tem e acha que não dá para perceber. A criança percebe, né? Uma criança que ela fica em segundo lugar, que ela é rejeitada, que ela é invalidada, que ela não é ali tratada, trabalhada como seu irmão, por exemplo, isso causa problemas, né, que vão perdurar aí por toda a vida, até que ela consiga, né, se reestruturar, ser trabalhada por Deus, se permitir ser trabalhada. Então, esse aspecto nessa família aqui foi um detalhe muito ruim que aconteceu, né? Que a Rebeca acabou ali fazendo essa preferência por Jacó e Isaac, em contrapartida, sua preferência por Esaú. E ambos os irmãos viviam brigando. E o que foi que aconteceu? Chegou um dado momento em que os irmãos cresceram, estava chegando a hora de Isaac abençoar, porque essa bênção é como se fosse uma validação do pai para que o filho continuasse ali, né, a posteridade, continuasse ali o legado da família. Estava chegando esse momento de Isaac abençoar e ele queria abençoar Esaú, porque Deus tinha mandado ele abençoar Esaú. Não, porque Esaú nasceu primeiro, era o primogênito, e porque ele gostava mais de Esaú. Já a Rebeca queria que Jacó fosse abençoado. Então, nós temos aqui um conflito familiar, né, de interesses. Quem que vai receber essa bênção de continuar aqui o legado da nossa família? Mas Deus, gente, ele é soberano, certo? E por mais que o homem tente intervir, tente achar ali que está conseguindo controlar ou manipular os planos de Deus, o Senhor é soberano e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o Senhor já tinha planos para aquela família e ele já sabia qual era a sequência que aquela família iria ter. Então, ali a gente sabe, né? Eu acredito que muitas de vocês sabem o conflito que teve entre Esaú e Jacó com um prato de lentilhas, né? Esaú foi caçar, estava com fome, e ali Jacó vê uma oportunidade e fala: Olha, eu te dou um guisado se você me der a sua bênção, porque ele era o primogênito, nasceu primeiro, Esaú. Então, Esaú, sem pensar duas vezes e achando que aquilo dali não ia dar em nada, aceitou. Então, Jacó, que era bem esperto, que inclusive a origem do nome Jacó no hebraico, ele está ligado ali com ladrão, mas não um ladrão que rouba, mata, assim, mas alguém que é esperto, né, que consegue ali o que. Usurpador, né? Isso, é um usurpador. É porque as palavras na origem do hebraico, quando a gente tenta traduzir para a nossa língua, não ficam é, bem encaixadas, mas a pastora trouxe uma palavra que pode ficar boa. Ele era um usurpador, ele gostava de. Agora interessante, dentro dessa usurpação, é, a gente cientificamente, tá certo? É,
noticia aqui que os nossos filhos, aqueles que recebem diretamente ensinamentos, que a Fran, ela falou de conflito familiar, ela falou, fez a abordagem aí da separação entre Esaú e Jacó. Esaú, debaixo de uma vontade patriarcal, e Jacó, debaixo de uma vontade matriarcal, né? Então, sendo que socialmente os clãs ali eram patriarcais, mas assim como Sara interviu, que nós verificamos na história, interviu de uma forma severa no plano de Deus, no sentido de abortar as coisas que naturalmente deveriam se haver, Raquel, Rebeca também fez da mesma forma, tá certo? Então, o que eu quero dizer aqui é que atentem, porque como pais, como mães, os nossos filhos, eles são os nossos, que a gente costuma dizer, os nossos sintomas, ou seja, aquilo que reproduz as nossas ações. Por exemplo, quando a Fran falou que Rebeca, né, ela acolhia mais a Jacó, não vamos esquecer que quando, no diálogo mãe e filho lá, Jacó disse, olha, o meu pai vai, eu vou parafrasear, o meu pai vai me rejeitar, o meu irmão vai me matar, vai dar tudo errado e tudo. O que é que Rebeca fez? Não, não. Siga o que eu estou lhe dizendo. Então, quando a gente fala que Jacó era um usurpador, ele tinha defeitos de caráter terríveis, o quanto essa mãe não contribuiu para esses defeitos, né? Porque a mãe e o pai, obviamente, são dois instrumentos de Deus para nos educar, para nos mostrar o caminho da correção, segundo a palavra de Deus. Mas essa árvore, ela está contaminada geracionalmente. Então, pessoas como Rebeca, certo? São mulheres que manipulam dentro da sua casa, tá certo? Circunstâncias que não lhe competem. Ah, mas aí, peraí, calma. Isaac ia nomear Esaú. Sim, a ordem natural das coisas era essa. Ou ele com partidarismo a Esaú ou não, mas era a ordem natural que o primogênito herdasse toda aquela herança, né, daquele patriarcado. Então, como Deus iria agir estava nas mãos de Deus, se o menor iria submeter ao maior. Mas o que eu quero dizer bem aqui é que essa estrutura de caráter dos nossos filhos, elas têm a contribuição direta nossa. Direta nossa. Lógico que na frente eles maturam da maneira que a independência disser. Mas essa estrutura que nós cavamos, que nós alicerçamos, que nós adubamos, é nosso para os nossos filhos. Então, esses valores, eles têm que ser comedidos de acordo com a palavra de Deus. E não se enganem, nós temos muita responsabilidade nas ações dos nossos filhos. Como Rebeca teve responsabilidade direta nas ações de Jacó, influenciando, inclusive, as ações de Jacó. Então, ele era usurpador? Sim, mas ele era uma espécie de sintoma da mãe dele, tá? Daquilo que ela todo dia alimentava dentro da sua alma. Então, não esqueçam disso, porque a história nos atesta isso. Sim, inclusive na família da Rebeca, nós temos ali a figura de Labão, que era irmão de Rebeca, né? E que quando continua a história aqui, vai para Jacó, nós vemos como eles eram parecidos, né? E como Exato. foi usado como instrumento de Deus para tratar Jacó, né? Dizem que o ferro afia o ferro. É, Então, mas quando ele, do jeito que você está dizendo, quando eles se encontram, aí sim, aí começa o trabalhar de Deus no caráter de Jacó. isso. Mas a gente vê ali Jacó o tempo todo, né?
tentando dar uma de esperto, até que ele encontrou alguém mais esperto do que ele. Exato. Para Mas aqui, trabalhar, né, o caráter. isso, voltando aqui para esse finalzinho da história da Rebeca, como a pastora falou, né? Ela influenciou o seu filho para enganar o pai. Voltando um pouquinho na história, como eu disse, o próprio Esaú já tinha aberto mão, né, da primogenitura em troca de um prato de lentilhas. E historicamente falando, a lentilha para o judeu é algo assim desprezível. Eles detestam lentilha por causa disso, porque Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Então eles criaram ali uma prerrogativa de que a lentilha tem uma conotação ruim, né? Eles criaram aí essa separação. Mas, mesmo que já Esaú achasse, né, que essa venda da primogenitura dele não valeu, Deus viu que valeu. E viu o quão desprezível para ele era a unção que estava sobre ele, de primogênito, né? E como ele não valorizava essa primogenitura. Porque mesmo que ele achasse que ninguém ia fazer nada, que nada ia acontecer, que a primogenitura era dele e não tinha como ser revogada, Deus estava vendo todas as coisas. Então, muitas vezes, nós fazemos parte da promessa, recebemos, né, palavras de Deus, recebemos ali encorajamento de que nós estamos, fazemos parte, mas se nós não valorizarmos, não correspondermos com o que Deus tem para a nossa vida, gente, vai ser passado para outro. O que Deus teria para fazer na nossa vida é individual e só seria feito por nós. Amém. Mas o Senhor levanta outras pessoas, né, para continuar a obra dele, o projeto dele, porque ele não depende de nós para isso. Tanto que quando a rainha Esther, outra mulher lá na frente, estava em conflito se ela enfrentaria ou não o rei da Pérsia para ajudar o povo de Israel, o tio dela falou: Olha, talvez foi para esse tempo que Deus te fez rainha. Mas se você rejeitar e não quiser usar, Deus vai levantar outra pessoa e você vai sair. Simples assim. Né? Esaú, ele demonstrava não valorizar a primogenitura que ele tinha recebido ou achar que isso era algo irrevogável, era algo que não tinha como ser tirado dele. Então ele achou que estava ali trocando por um prato de lentilha e não ia dar em nada. Mas Deus já sabia de todas as coisas e já via o coração de Esaú. E uma coisa que desde lá de Caim e Abel, Deus mostra através da sua palavra é que não basta nosso cargo, não basta nossa função, não basta a nossa posição social, não basta. Temos que ter um coração entregue a Ele. Temos que ter um coração que realmente obedece e atende à vontade dele. Então, Exato. ali, Saul abriu mão da sua primogenitura, por mais que fosse por brincadeira, né, ou ele acreditasse que não era válido, ele abriu mão. E Jacó rapidamente se apossou dessa primogenitura. Com certeza, ele compartilhou com a mãe dele, mas sabia que o pai dele não ia aceitar. Então, ali ela fez, né, todo aquele teatro, colocou pelos no Jacó para parecer com o corpo de Esaú, fez o prato que Isaac mais gostava, fez Jacó ir na frente antes que Esaú chegasse. E quando Esaú chega para ser abençoado pelo pai dele, Isaac quase passa mal, né? Ele fala: Não, mas eu já abençoei. Quem era aquele que estava aqui que eu abençoei? Aí ele lembra, vê que foi o irmão dele, ele fica enfurecido. E a partir dali, Jacó tem que ir embora. Aí a Rebeca envia ele para a terra de onde ela veio, né, para a terra da família dela, lá onde está o irmão dela, o Labão e toda a casa dela. E ali nunca mais, né, pelo menos a Bíblia não relata que eles voltaram a se reencontrar. Então a família foi dissolvida, né, e encontrou muitos problemas por conta, né, de atitudes e escolhas erradas. Então, é o que nós já estamos frisando aqui algumas vezes. Não é porque Deus te fez uma promessa, não é porque o Senhor te deu uma palavra, um chamado, um direcionamento, que isso daí não pode desandar.
porque depende da nossa interação com o chamado, depende da nossa interação com essa promessa, né? Tem um louvor muito lindo do Nani Azevedo que fala que ele vai viver, né? Todos os sonhos de Deus são maiores que os meus, ele vai fazer o que lhe apraz, que ele vai viver as promessas que Deus tem para ele. Isso é um fato. Mas a nossa interação com a promessa de Deus, gente, ela é muito importante, né? É muito importante. Aqui nessa pequena história de Rebeca, nós vimos que ela tinha a possibilidade de rejeitar ou escolher. E mesmo aceitando, indo ali viver os sonhos ali de Deus para a família dela, para a família de Abraão, ela errou também, né? Então ali a história deles poderia ter tido um curso diferente, mas por conta da intervenção humana, por conta da interação humana, né, teve outros desdobramentos. Então, quando você ora, apresenta a Deus, confia na direção de Deus, está atento aos sinais que Deus vai te dar, segue atentamente a voz do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, as chances de você ser bem-sucedido como servo Eliezer é muito alta, é muito grande. Mas também vai depender da sua interação com essa promessa, com essa palavra, com essa prova, com essa resposta de Deus. Cada decisão que nós tomamos abre portas diante de nós. E cada vez que a gente se movimenta, né, Deus vai nos dando mais possibilidades. Então a gente tem que observar bem, né, como a pastora falou, esse aspecto dentro da nossa casa, dentro da nossa família, as decisões que nós tomamos, as falhas que nós ainda precisamos trabalhar, melhorar, mudar, porque nossa família, nossa casa, ela faz parte de uma história maior, né? E as decisões que nós tomamos dentro da nossa casa vão repercutir na vida de muitas pessoas que virão depois de nós. Aí eu quero ler agora com vocês um versículo que está lá no Novo Testamento. Deixa só eu pontuar aqui, a irmã Kátia, ela coloca algo interessante. Ela diz aqui no chat o seguinte: nós, como mães, com o excesso de cuidado, causamos dependências emocionais em nossos filhos. Perfeito, irmã Kátia. Agora, o que é que acontece? Esse excesso de cuidado e o contrário dele, né? O deixar para lá, todos dois são adoecedores. Todos dois são adoecedores. Talvez o excesso, como você está relatando, seja muito mais adoecedor. Por quê? Porque nós. Eu até estava ministrando uma pessoa essa semana, eu disse para ela: olha, lembra da águia. A águia, ela faz algo que parece muito cruel, muito difícil. Mas ela pega o filhote, coloca no bico lá em cima do penhasco e joga de lá. Se ele voar, ok. Se ele não voar, problema dele. Foi. Então, mas nós somos seres humanos, sim. Mas existe uma figura chamada uma mãe que é suficientemente boa. Ou seja, é aquela mãe que não tem excessos, mas ela faz aquilo que lhe é próprio. Então, quando esse excesso de cuidado se dá, realmente, irmã Kátia, eu concordo plenamente. Nós causamos prejuízos severos dos nossos filhos, prejuízos emocionais severos, porque eles precisam desse desligamento na hora correta e isso começa na adolescência. Se você não, o adolescente, ele precisa ser liberado, ele precisa ser desligado, ele busca esse desligamento. Mas se ele não foi alicerçado para isso, o curso natural não vai se dar. Então, o que é que acontece? O que a gente vê hoje, né? Filhos maduros voltando estando na casa dos pais, não querendo sair dessas casas de forma alguma. Você vê isso hoje muito recorrentemente. Não querem sair. Hoje existe, antigamente, né? Até uma pessoa disse isso, eu achei interessante. Antigamente, a casa dos nossos pais tinha um banheiro social,
né? Que a família toda usava, podia ter 4, 10 quartos, mas era um banheiro. Todo mundo ficava brigando por aquele banheiro. Isso era a estrutura de antes, né? Do meu tempo. Depois começaram as suítes. E hoje é interessante que cada lugar, cada local, cada casa, se possível for, tem a sua suíte. Uma casa não com 10 quartos, mas com 10 suítes. Ou seja, cada um no seu quadrado. Mas hoje, por conta dessa dependência, também há o isolamento dentro dessa própria família, cada um no seu quadrado, mas que não se comunica, mas que não senta à mesa, mas que não dialoga, mas que não tem aquela constituição de família à luz da palavra de Deus. Então, é muito interessante essa observação da irmã Kátia, porque ela desencadeia todo um processo que nós temos vivido hoje. Né? Ah, você é antiquado. Não, não se trata de ser antiquado, se trata de sermos cristãos, né, espirituais e que buscam, se pautam na palavra de Deus. Amém? Mas é muito Amém. interessante isso que ela colocou. Muita verdade. Pode falar, Vídeo. A senhora falando, né, me lembra por que que às vezes a gente não entende, porque o excesso machuca às vezes mais que a falta, né? E aí foi uma coisa que eu aprendi no decorrer dos anos, que o excesso faz com que os filhos pensem que eles são incapazes. Porque se você super protege na cabeça dele, ele pensa, olha, eu não tenho a capacidade de me proteger, por isso que a minha mãe me protege tanto. E Isso, aí vem essa geração de homens que não são homens, né? Homens que são meninos e mulheres dependentes emocionais. isso. Então, vem muito desse excesso, dessa geração do excesso, né? Isso. Homens que nunca saíram da adolescência, né? Casados, pais e, quiçá, avós, mas que ainda são adolescentes na psique. Pois é, gente. Então, como nós vimos, né, a Bíblia faz questão de deixar esses problemas familiares expostos, justamente para nos mostrar que ali eram pessoas pecadoras, reais, né, e que a interação delas com Deus não era 100% sempre, né, nos mostrando também que há esse caminho que nós podemos observar, fazer diferente, buscar se policiar. Então, aqui no Novo Testamento, o que é falado sobre Rebeca, está lá em Romanos, capítulo 9, versículo 10 e 12, que diz: E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, era que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa, não Bigode, por viu? Corta causa aí. das obras, mas porque aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Então, só frisando aqui o que a gente já tinha acabado de falar, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, mais uma vez aqui nós vemos Deus, ele tem as suas escolhas. E isso não tem a ver com o nosso mérito, não tem a ver com o nosso status, não tem a ver com a nossa posição social, de não ser, mas é ele que faz a eleição. E ele escolhe e é ele que chama. Então, do mesmo jeito que na sogra dela, né? Ela houve aquela intervenção e houve toda aquela problemática na família, a Rebeca também teve essa intervenção e teve ali todo um problemão na família. Se Deus já tinha dito, né, que no caso Esaú serviria a Jacó, poderiam ter esperado o desdobramento do que ia acontecer na vida deles, né? Mas houve ali a intervenção e todo esse desfecho, né, que nós conhecemos depois. Os irmãos brigaram por anos, ficaram distantes. Jacó não voltou para casa antes de a sua mãe falecer. Então houve ali todo um problema na família deles. Mas nós vimos aqui que trata-se de uma história linda, né, de uma jovem que foi inserida
dentro de um plano maior que Deus tinha para nós também, né? Porque a palavra de Deus diz que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, nós estamos inseridos aqui nessa história, que começou há muitos anos atrás, mas que nos alcança hoje. E todas essas histórias que nós temos lidos até agora na Bíblia, que não são ficção, são parábolas, são relatos históricos mesmo, que estão registrados aí nos anais do mundo inteiro. Então, famílias, famílias com seus problemas, famílias com suas virtudes, mas acima de tudo, que Deus ele tem um projeto e um plano para cada família, né? A sua família, ela é importante para Deus, assim como a minha, como a da pastora Saskia, das outras irmãs que estão aqui. E Deus ele tem lindos planos para a família de cada um de nós. Amém? Eu queria abrir agora para quem tivesse alguma pergunta, quem quisesse colocar alguma coisa, quem quisesse falar algum momento aqui que algo tocou, alguma coisa. Quem quiser falar agora, eu vou fechar meu microfone e vou dar esses 15 minutinhos para a gente dialogar. Existe o microfone aí ligado, aí eu vou pedir que desligue. Eu não sei onde é que ele está, esse microfone ligado. Então, pessoal, como a Fran falou, fiquem à vontade. Alguém quer fazer comentários? Alguém quer contribuir? A irmã Kátia contribuiu aí muito, muito pontualmente. Pode falar. Quando a irmã Franciana falando, né, no começo, sobre as promessas, né, do Senhor, né? E eu vim para mim, porque tudo que vai pegando a Bíblia, a gente vai trazendo para a vida da gente, né? E o Senhor, quantas promessas o Senhor teve, né? E eu, por imprudência minha mesma, não soube entender, né, o que o Senhor tinha para mim, ao que me falava, né? Quantas vezes o Senhor me falou tantas coisas, né? E eu, por imprudência, por querer ser, sei lá, não entendi, né? E também não entendo, a gente fica tá certo, né? E muitas vezes está errado. Então, são pontos muito assim, né? Sobre as promessas, eu creio que o Senhor tem muitas promessas na minha vida. Eu creio. Irmãs, quem tiver com o microfone aberto, por favor, observa a tua tela, desliga, porque para a gente poder escutar. Que a Dani estava falando aí, não deu muito para registrar. Você pode só repetir o final, Dani, por favor? Sim, sobre a questão dos filhos, né? Que nós realmente, eu digo por experiência, né? A gente não percebe que prioriza mais um do que o outro, mas sim, prioriza sim. São pequenos detalhes na vida da gente, né? Que faz a gente pensar em tantas coisas. Mas que bom, né? Que você hoje tem essa visão do coração mais acurada, né? Entende já. E numa medida ou outra, eu acredito que dê para consertar, né? Não tudo, a estrutura está formada, mas vai aparando as arestas, né? A partir do conhecer. Mas alguém quer comentar? É só. Não, só uma coisa que ficou na minha cabeça, né? A gente falando sobre casamento e dote. E aí, falando sobre costume, e aí eu fiquei pensando, né? E Adão ia dar que dote? E aí eu lembrei, né? O dote de Adão foi o mais caro. Foi um pedaço dele mesmo, né? Realmente era dizendo para Eva o quanto ela era valorosa, né? Porque era a carne dele, a própria carne, né? No caso, o osso. O próprio osso.
Mesmo que tenha tido a intervenção do próprio Deus para isso, né? Eu não sei se foi voluntário, não, o dote dele. Foi voluntário, não, mas já foi o início, né? É o Já foi início, um. já é o início, né? Paga, né? É. Para mim, né, em toda essa história de Rebeca, o que eu mais gostei foi o fato sobrenatural, né, de o servo ter ido procurar essa jovem. Que eu amo, assim, a direção de Deus. Eu amo realmente poder sentir Deus conduzir as coisas na minha vida, seja em pequenos detalhes ou em grandes detalhes, mas sempre estar observando o que Deus está nos falando, né? Nós podemos viver a nossa vida naturalmente, sem consultar Deus e sem buscar Deus, e você trabalhar, estudar, ter sua família, construir uma vida inteira. Mas para mim é muito precioso você poder, nos passos da sua vida, ao longo dos seus dias, você contar, né, com Deus, com esse Senhor sobrenatural, tão poderoso, que é Pai, que tem tantas características, né? Pai, Senhor, Deus e vários outros atributos que ele tem na nossa vida, mas para mim, nessa história, o que eu mais gostei, assim, que eu acho mais interessante é esse fator sobrenatural do servo e encontrar essa jovem e fazer questão de orar a Deus para que Deus mostrasse a ele quem seria essa jovem, né? E ele vê ali diante dele essa oração ser atendida. Eu acho que todos nós aqui temos muitas experiências, né, de orar em coisas grandes ou pequenas e falar com o Senhor e ver ali algo pontual acontecendo. Uma coisa assim bem simples mesmo, mas que eu nunca esqueci. Que eu estava indo para a escola bíblica quando eu era adolescente, eu tinha uns 14 anos por aí. E na escola bíblica dominical, né, da Assembleia de Deus, nós tínhamos uma revistinha que a gente tinha que comprar a revistinha. E eu não tinha o valor todo para comprar essa revista. A minha mãe só tinha R$ 4 e a revista era 6. Ela falou, menina, leva os R$ 4. Tu disse que depois eu dou os dois. Aí eu, ai meu Deus, mas eu não queria ter que pagar. Eu fiquei com todo aquele conflito, né? No caminho, quando eu estava indo para a igreja, muito insatisfeita, porque eu ia ter que ficar devendo R$ 2. Quando eu estava no caminho, uma cédula de R$ 2 voou até a mim. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito. Eu fiquei assim, sem acreditar. Por mais que fosse uma coisa muito pequena, muito singela, que não houvesse necessidade nenhuma, né, assim, de acontecer nada, que era uma coisa muito simples. Mas desde o início da minha caminhada com Deus, o Senhor sempre move assim coisas sobrenaturais para acontecerem. Então foi muito, esse dia foi muito tocante. Eu fiquei assim, eu não estava nem acreditando. Porque não pelo valor e não pelo que eu iria dar, mas por eu ver que Deus estava me mostrando, né, que Ele estava me vendo e que Ele estava realmente ali conduzindo a minha vida. Outra coisa muito simples também que aconteceu assim nesse aspecto sobrenatural, né? Muito simples no início da minha caminhada com Deus, quando eu era adolescente, foi que eu acho que eu até já contei isso aqui para algumas pessoas. Na época que eu era adolescente, entrou na moda lá uns relógios falsificados que você botava no braço e não precisava de amarração, ele era tipo uma pulseira. E eu queria muito um relógio desse, mas não tinha como comprar. Aí uma vez eu cheguei na igreja, ajoelhei para orar e senti uma coisa no meu braço e eu levei um susto. Aí quando eu abri o olho, aí a irmã do círculo de oração, a irmã da Lila, ela, olha, o Senhor mandou eu te dar. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não acredito, eu, irmã, não precisava. Ela, não, mas foi o Senhor que mandou, eu comprei e vou lhe dar. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito. E tantas e tantas outras coisas, né? A Cícera também, ela tem muita experiência com a gente aí já na estrada, né? Já partilhou muitas experiências também, assim, que eu compartilho com ela que Deus faz. Mas nesses dois pequenos singelos exemplos que eu estou dando aqui para vocês, é só que o que aconteceu
com esse servo que nós lemos aqui na história, como a pastora frisou no início, não é uma fábula, não é uma história colocada aqui para ilustrar nada. Realmente acontece, gente. Deus realmente ele faz, realmente ele sonda a nossa vida, ele olha o nosso caminhar, ele quer nos direcionar, ele quer estar com a gente, né, nos pequenos e nos grandes detalhes. Mas nós precisamos verdadeiramente fazer essa interação com ele, né? Apresentar, orar, pedir, clamar e corresponder quando ele responder. Amém? E é interessante esses ricos, né, exemplos de vida que a Fran deu. É interessante porque, veja bem, quem era Eliezer? Eliezer era um servo que quase foi herdeiro, filho de Abraão. Porque Abraão disse isso, né? Olha, Eliezer, oh, Deus, eu só tenho Eliezer, ele vai herdar tudo, é o meu servo, aquele servo querido, amado, né, de Abraão. E só que o Deus de Abraão era o Deus de Eliezer no paralelo, né? O Deus que chamou Abraão, o Deus que eu vi os milagres ele sendo feito em Abraão, até o nascimento de Isaac, eu vi muitas coisas maravilhosas na vida de Abraão. É interessante isso, né? Porque nós temos, como ela desde adolescente, né, tá citando, nós temos que ter esse testemunho pessoal, essa vivência pessoal, essa experiência com Deus. Eu não posso viver a partir do Deus do fulano, do Deus da Paula, do Deus da Ana, do Deus da Fran, do Deus da Samara. Não, é o Deus da Saskia. Quando nós oramos hoje, nós declaramos Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Muitos falam assim, não, mas ele é o meu Deus, ele é o meu pai, ele constrói experiências a partir da minha vivência com ele. Então, eu tenho certeza que depois da experiência de Eliezer, claro que a Bíblia não registra, mas eu tenho certeza que Eliezer foi um divisor de águas, antes e depois, porque quando ele orou e viu a providência de Deus tal qual se daria, ele disse, poxa, é real, aconteceu agora comigo. Não foi a experiência de Abraão, foi a minha experiência com esse Deus. Igual o Deus de Agar, o Deus que me viu. Não era mais o Deus de Abraão, agora é o Deus de Agar, o Deus que me vê. Né? Quando Sara gestou, com certeza, Deus não era mais o Deus de Abraão, agora é o Deus de Sara. Então é isso que quando nós pregamos sobre esse Deus, nós temos que contar, como a Fran está fazendo essa tarde, os testemunhos que parecem ser singelos, mas são riquíssimos. Então esses testemunhos são que edificam a fé do outro, né? O Deus que me curou de uma TB, né, em 5 dias, é o Deus do milagre. O Deus que deixou permanecer a vida em mim foi o Deus do milagre. O Deus que me livrou de tantas coisas é o Deus do milagre, o Deus da minha experiência. Então é muito bom, as pessoas querem escutar, a igreja quer escutar as experiências uns dos outros para que nós saibamos que esse Deus é real. Ele não é uma fábula. Ele é um Deus que age na história, ele age na nossa história. Amém? Então, assim, nós estamos com 2 versículos. Como é, Paulinha? Fran, o significado do nome da Rebeca. Aquela que une. Nós Aí, lemos de lá. repente, ela faz uma divisão, né? Então, a gente pode perceber aí que todo um projeto de Deus, ela fez tão lindo, né? Foi tão usada ali pelo Senhor de abençoar, né, o Eliezer e fazer toda aquela situação de ser caminhada até a Isaac, né? Mas aí chega uma situação, então a gente pode observar também que a gente tem que vigiar muito, né? Tenho aprendido muito, viu? Essas mulheres, elas nos ensinam que mesmo tendo um propósito de Deus, né, nós temos que vigiar sempre, né, sem vacilar, porque um vacilo veio gerações, né, aí, um vacilo, né? Ela pode até ter sido uma geração se Deus, né? E depois, ainda bem, né? Só Deus sabe o coração dessa mãe de não ver mais o filho amado, né?
A Bíblia Isso. não relata, né? Mas eu aqui, ela contando, Não, Paulinha, historicamente, quando ele retorna, ela já faleceu. pois é. Imagina aí, a gente longe de um filho assim, sem ter mais contato, de saber o que Deus fez com ele, mas aí Por a uma reúne, né? Deus une novamente os dois para a glória de Deus. Nós sabemos do final, né? Nós sabemos, como nós sabemos da história da Bíblia, né? Que o Mas Senhor, ela só pôde confiar, né? né? E assim é a nossa história também, né? Até o dia de nós dormirmos com o Senhor, nós sabemos a história, né? E depois é o Senhor, né? E quem ficar para contar a história, né? Pois é. Gente, deixa eu dar nós já estamos aqui com o nosso horário. Deixa eu dar, primeiro agradecer a Fran, né, pela contribuição imensa nessa tarde. E dar Acho parabéns, que foi uma bênção. Oi? muito interessante o que a irmã Ana Paula falou, que a Rebeca agiu o oposto Do do seu que nome, da sua identidade. ela seria aquela que une, na verdade, ela fez foi separar, né? Mais Separar. ainda a família. É. Bom, gente, vamos dar aqui um spoiler do que vai acontecer no próximo sábado. Ou eu estava vendo aqui, o próximo sábado vai ser o dia 2 de maio, né? Eu estava buscando alguém para cobrir o dia 2 de maio, né, com a outra mulher, mas não encontrei. Mas tudo bem. Eu irei trazer no próximo sábado a história de Lia, tá? Nós vamos aqui falar sobre Lia. E eu quero deixar com vocês o seguinte: nessa explanação de Lia, eu vou falar de uma coisa que se chama falha estrutural, certo? O que é essa falha estrutural? É essa raiz de rejeição, tá? Essa inscrição da rejeição na alma. O que é se sentir rejeitado na alma? Como administrar essa rejeição, né? Como que Deus pode tratar conosco a partir de uma falha de rejeição, de uma raiz de rejeição, né? Como amar sem ser amada, como conduzir uma história a partir do nada, né? Daquilo, eu entrego aquilo que eu nunca recebi. Como é que eu posso entregar o que eu nunca recebi, né? Então, dentro desses aspectos, nós vamos fazendo ao longo da semana uns spoilers aí no grupo para vocês chamem, tá? Chamem mulheres. Eu sei que essa questão de falha estrutural, de raiz de amargura, de raiz de rejeição, de ausência existencial, de falta de sentido de muitas coisas, né? O não se sentir amado, não se sentir acolhido, tudo isso tem uma raiz, né? E a gente vai, nada que o nosso Deus não possa tratar, né? E a gente vai trazer na pessoa de Lia, a história de Lia. Então vão lá na Bíblia, leiam a história de Lia, uma história maravilhosa, né? Uma mulher que realmente marcou o seu tempo, né? E que soube esperar. Uma outra coisa, no dia 9 de maio, nós vamos ter a doutora Mariana. Mariana é uma filha na fé muito amada e que tem milagres de Deus para contar na sua vida. E ela vai tratar de Noemi. Ela vai tratar dos aspectos do luto. Não esqueçam que esse nosso estudo que se vai esvair ao tempo, né? Ele trata das mulheres da Bíblia à luz do hoje, né? Do como isso nos afeta hoje. Então, essa figura do luto, a Mariana vai trazer, tá certo? No dia 16, nós temos a história de Ruth, quem vai trazer é a nossa irmã Will, sobre os mesmos aspectos. Então, a gente tem muita coisa boa aí pela frente, tá bom? Eu aguardo vocês no dia 2 com Lia, tá? E a gente vai tratar desses aspectos. Mais uma vez, obrigada, Fran, obrigada a todas as irmãs que estão aqui, cada uma contribuindo. Clara Maia, um cheiro grande nesse coração sempre. Irmã Socorrinha que tá aí. Dani, irmã Ana, Samara, minha nora. Tem quem tá mais? Paulinha, Kátia, irmã Kátia, Vide,
Tem duas Kátias aqui, né? Gente, algumas irmãs não puderam estar porque estão em outros encontros, mas elas, graças a Deus pela vida dessas mulheres, né? Elas entram no privado e falam: olha, hoje a gente não vai estar contribuindo, mas a gente vai estar sábado. E são mulheres, assim, virtuosas. Por isso eu agradeço, tá bom? Deus em Cristo abençoe. Paz, Tá, paz. paz. É isso.